Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos começando mais um podcast. Deus abençoe você que tem estado conosco, que tem abençoado esse projeto, né? Desde já, a gente já pede para você curtir esse vídeo, mandar para pessoas, mandar para grupos, né? Quando você faz isso aí, o YouTube entende e envia para mais pessoas e indica o nosso conteúdo para mais pessoas. Hoje a gente está tendo a honra de receber aqui, né? Alguém que foi muito indicado, alguém que foi muito pedida. E eu estar conhecendo essa pessoa hoje parece que a gente se conhece há um bom tempo. Ela é muito, muito simpática e a gente está recebendo hoje aqui a Marta Jorge. Marta Jorge, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pablo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conhecer você, conhecer de perto esse trabalho. E eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas para a glória do Senhor. Amém, amém. A gente vai passar um tempo de mesa aqui, né? A gente vai tratar uns assuntos bacanas e o tema que eu escolhi, você disse que estudou e é bastante interessante, né? O Deus que fecha as portas para as nossas fugas. E aí, Marta Jorge, que Deus que é esse que fecha a porta e que fuga que a gente tenta dar, que ele vem e fecha a porta pra gente? Olha, Pablo, eu escolhi aqui na Bíblia um tema que é bastante conhecido, né, de todo mundo. É uma das histórias mais famosas, né, muito citadas em escola dominical. Todas as crianças gostam de ouvir sobre Jonas, né? Não tinha outra pessoa para a gente falar aqui quando se fala de fuga, falar de Jonas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui no livro de Jonas, no capítulo 1. E eu vou ler somente um versículo aqui para a gente não se alongar. Eu vou ler com vocês o versículo de número 10, que diz assim: Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Olha só. Sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Esse tema, apesar de ser um tema muito conhecido, é um tema que, quando a gente discorre os olhos nesse tema, a primeira coisa que vem à nossa mente de imediato é Jonas, um profeta desobediente, é o profeta fujão, é o profeta irado, é o profeta negligente, porque foi isso que a gente aprendeu, né, na escola dominical, nas historinhas que a gente ouvia num LP, num CD. Mas eu procurei olhar para essa palavra com um olhar assim, do ponto de vista emocional, com um olhar mais sensível para essa palavra. E quando a gente olha com um olhar mais sensível para essa palavra, quando a gente começa a analisar o ser humano Jonas, porque antes do profeta vem o ser humano Jonas. Então, quando a gente analisa o emocional com mais sensibilidade, o ser humano Jonas, nós vamos chegar à conclusão que, por trás da desobediência, por trás da fuga, por trás de toda a negligência, por trás de toda a ira que Jonas sentiu naquele momento que Deus chamou ele, Jonas era um homem que carregava dores e traumas. E por que isso? Eu cheguei a essa conclusão. Vamos lá. Quem que eram os ninivitas? Se você ler a história do povo de Nínive, eles eram um povo guerreiro, né? Um povo de guerra. E a história conta que eles eram um povo muito cruel, um povo muito violento. Eles vinham de forma avassaladora para atacar os seus inimigos. Os ninivitas, eles representavam uma ameaça e um grande perigo para a nação de Israel. E se tratando de crueldade, os historiadores chegaram à seguinte conclusão, que eles foram considerados o pior de todo o império, de todos os impérios. Os reis do povo ninivitas, eles se gabavam, né, publicamente da sua crueldade. Sim. Eles eram um povo que eles faziam registros dos seus métodos de tortura, dos seus métodos de crueldade, as práticas que eles usavam para exterminar os seus inimigos. E eles faziam questão de registrar isso.
E das torturas que eles usavam era cegar os inimigos, né? Cortar parte do corpo dos seus inimigos, como as orelhas, o nariz. Eles esfolavam, quando eles capturavam, né, um prisioneiro, eles esfolavam vivo. Então, esse povo aqui era um povo muito cruel. E provavelmente Jonas, ele cresceu presenciando essas idas e vindas desse povo ninivita, a sua nação. Jonas cresceu ouvindo que Nínive era mal. Exatamente. Isso criou conceitos no coração de Jonas, né? Criou vários conceitos no coração de Jonas. E Jonas, eu acredito que ele tenha presenciado também, não só visto cenas de tortura, de humilhação, de derrota, de pavor do seu povo. Então Jonas, ele nutria dentro de si um sentimento de repúdio por esse povo, um sentimento de ódio mesmo, porque é natural, né, para cada um de nós que somos seres humanos. Se você cresce num ambiente que você vê que constantemente o ambiente que você vive é atacado por povos inimigos, que vem com crueldade, que pega famílias e destrói famílias, pessoas, então é natural você nutrir esse tipo de sentimento. E um dia Deus, ele se apresenta para Jonas, que é o que está aqui no capítulo 1, e ele chama Jonas e faz a ele um chamado profético. E aqui eu aprendo que quando Deus, ele vocaciona, ele nos chama para perto, né? Quando ele nos vocaciona, ele tá chamando a gente para perto. E nesse momento que Deus, ele nos traz para perto, é que dores e cárceres emocionais que existem em nós, eles vêm à tona. Oh. E a Bíblia diz assim que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E essa vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ela vem para confrontar todos os tipos de sentimentos, de emoções, de desejos e de vontades que existem dentro de nós, não é isso? E o chamado, quando nós somos chamados pelo Senhor, eu falo isso por experiência própria. O chamado, ele provoca uma explosão dentro da gente. Porque foi assim que eu me senti quando Deus me chamou, quando Deus me vocacionou. E tudo que está lá dentro da gente, no nosso íntimo, quando ocorre essa explosão com o chamado, ele vem à clareza dos nossos olhos. Ele traz à tona muitas coisas que existem dentro de nós e que nós nem sequer sabíamos que existiam tais sentimentos dentro de nós. Sim. E é interessante que esse confronto que vem da parte de Deus, para que a gente realize a vontade dele, ele vem para confrontar as nossas vontades. Ele traz a explosão, sentimentos que existem dentro da gente que precisam ser tratados, que precisam ser resolvidos e que precisam ser consertados para que a gente siga no propósito, no chamado que Deus nos chamou. Você está dizendo aí que quando Deus chama Jonas, ele não está nada mais, nada menos dando uma oportunidade de cura para Jonas. Exatamente. Quando Deus o vocaciona... Foi isso que eu enxerguei. Deus está dando uma oportunidade dele quebrar todos os conceitos que ele criou da sua infância, né? Todos os pensamentos, todas as ideias, todas as palavras que falaram a respeito dos ninivitas. Isso é muito lindo. Sim, e eu lendo isso aqui, eu comecei a pensar, Deus vai levantar Jonas para curar um povo que feria. Deus, ele vai levantar Jonas para libertar um povo que escravizava outros povos. Deus vai levantar Jonas para salvar, através da palavra, pessoas que aprisionavam. Deus, ele vai levantar Jonas para pregar o amor para quem sempre manifestou o ódio. Isso é muito profundo. Isso é evangelho. Isso é o evangelho. Aí Deus chega para Jonas e diz assim para Jonas: Jonas, vai lá e prega arrependimento, Jonas. Porque quando você pregar o arrependimento, eu vou salvar eles. Aí, nesse momento,
Jonas, ele entra em profunda crise emocional dentro de si. Profunda crise emocional. Aí Jonas olha e Jonas fala assim, não, peraí. Será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Eu estou parafraseando aqui, né? Será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Esse povo que passou uma vida inteira matando gente, escravizando gente, aprisionando gente, ferindo gente, provocando desgraça na vida de outras pessoas, destruindo nações, destruindo famílias. É isso mesmo, Senhor, que eu estou entendendo? O Senhor quer que eu vá lá e pregue arrependimento e o Senhor vai dar para eles uma oportunidade de salvação? Eu acredito que foi esse o questionamento que Jonas fez. E o que Jonas faz diante disso? Porque quando Deus chama ele, Jonas, a única coisa que vem à mente dele é, eu vou, mas eu vou para outro lugar. Eu vou fugir. Por que Jonas foge? Porque a dor, a revolta que havia dentro de Jonas era tão grande, mas tão grande, que sufocava dentro dele a vontade de exercer o chamado de Deus. E assim, eu vou explicar. Pessoas feridas, elas agem assim. Elas fogem de pessoas, elas fogem de relacionamentos, elas fogem da chamada e elas fogem de Deus. Não por causa de quem está chamando, mas por causa da dor que está dentro delas. A dor que estava dentro de Jonas era uma dor que não permitia naquele momento ele ser usado por Deus. E é isso que a dor faz com muita gente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma época que dizem que a depressão é o mal do século, né? Que as pessoas sofrem constantemente crises de ansiedade, crises de pânico. Nós estamos observando que o mundo está em colapso emocional, que as pessoas carregam marcas, carregam feridas, coisas que vêm de infância ou coisas que aconteceram lá quando essa pessoa estava sendo gerada. Sim. E que são traumas que estão lá no inconsciente dessa pessoa. E por conta disso, essas pessoas, elas não conseguem se relacionar, elas não conseguem estabelecer relacionamento com pessoas e elas não conseguem até mesmo ter um relacionamento de sucesso com Deus, porque existem inúmeras promessas, mas todas as vezes que Deus vai fazer algo, a dor é tão grande que elas travam, elas falam, eu não posso, porque é algo que conflita entre a dor e o chamado. E aqui, eu observando essa palavra, a gente entende que pessoas que carregam dores são pessoas que não se permitem ser usadas por Deus. Por quê? Porque a dor, ela cega, a dor, ela mobiliza, a dor é algo que paralisa. E por fim, se você não buscar logo a cura para essa dor, é algo que te mata. E eu falo isso espiritualmente. E é interessante, né, Marta, que essa dor, ela foi criada só por causa de conceitos errados. Exatamente. Que criaram no coração dele, porque se a gente olhar dentro da Bíblia, os indivíduos não fizeram nada para ele. Não. Foram só palavras que foram alimentando e ele foi nutrindo isso dentro do coração dele, ao ponto dele chegar a essa exclamativa, dizer que eles não merecem a salvação. Eles não merecem o Deus que eu sirvo. Ou seja, Jonas está dizendo assim, ó, esse tipo de crente eu não vou, esse tipo de crente eu não prego, esse tipo de povo eu não vou dar liberdade, eu não vou dar acesso, e isso é um perigo, né? Porque às vezes Deus tem chamadas específicas, lugares específicos, mas a gente precisa se permitir ser curado por dentro para curar pessoas. E é por isso que Deus, ele chega para Jonas e ele faz exatamente essa proposta para Jonas. Ele vocaciona Jonas para isso. Você vai pregar para Nínive. Por quê? Porque nesse momento Deus mexe lá na ferida de Jonas. Deus, ele vem para mexer, né? Ele vem para confrontar. Porque quando você quer receber a cura de uma ferida, a cura de um trauma, você precisa se posicionar de frente para esse trauma, de frente para essa dor. Tem que enfrentar, Enfrentar. E quando eu leio isso, eu entendo que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, porque o diabo, ele trabalha assim, ele expõe alguém para envergonhar. Sim. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus, ele expõe, ele traz à tona para ele honrar.
E era isso que ele queria fazer aqui com Jonas. Ele queria usar Jonas, ele queria curar Jonas, ele queria honrar Jonas, porque servir a Deus, receber um chamado de Deus, é sem dúvida uma honra. Pelo menos para mim, eu me sinto assim, honrada. E aqui a gente observa que o amor incondicional de Deus é o amor que iria curar Jonas e iria torná-lo apto para exercer o chamado. E esse mesmo amor incondicional que ia curar Jonas, torná-lo apto para exercer o chamado, era o amor que também iria salvar aquela nação, que era muito amada por Deus. E que aos olhos de Jonas, aos olhos humanos, era uma nação que merecia ser exterminada. Na concepção de Jonas, era assim, não, esse povo tem que deixar de existir. Esse povo tem que morrer. Esse povo tem que ser esquecido, tem que ser banido da face da terra. Mas aí, o amor incondicional de Deus. A intenção de Deus de salvar Nínive, né? O amor dele que abraça em quem ninguém mais acredita, né? Isso é muito lindo, né, de se ver, né? O amor de Deus que insiste em pessoas que o mundo já olhou e disse, não tem mais jeito, vai morrer, não vai passar daqui, não vai passar de lá. Aí o amor de Deus vem, abraça e isso. Quem somos nós, né? Pra achar, né, que essa pessoa não merece, essa pessoa não é digna, quem somos nós? E diante desse fato, Jonas ele pensa, é demais para mim isso. Senhor, eu não consigo. Só que contra Deus não há argumentos. Quando Deus chama, não adianta você argumentar com ele. E Jonas entendeu muito bem isso. Contra Deus não há argumentos. E o que Jonas decide fazer? Jonas decide fugir. E eu acho que Jonas ele chegou bem sem rumo lá naquele porto, sem saber ao certo para onde ir. Eu acho que quando ele chegou lá, ele falou assim, qual que é o lugar mais longe aí que vocês têm uma passagem? Porque se a gente vê dentro da geografia, é um lugar totalmente oposto ao outro, Exatamente. Né? Nínive é pra cá e Tarsis é pro outro lado. Então, ele tá fugindo literalmente para outro canto. E aí, Jonas pega e compra uma passagem para Tarsis, né? Achando que ele ia conseguir fugir do chamado de Deus. E é nesse momento que o Deus que fecha as portas para as nossas fugas, ele entra em ação. E isso aqui é glorioso. Quem de nós, Pablo, na nossa ignorância, nunca tentamos fugir de Deus, no chamado do Senhor? Um dia, eu recebi uma promessa de Deus que eu seria uma pregadora, né? Até então, eu só cantava. E eu recebi uma promessa de Deus. E o pastor que me fez essa promessa, nós estávamos numa congregação bem pequenininha, lá no Parque das Rodovias, e ele falou para mim assim, hoje esse pastor está lá em São José dos Campos, pastor Elias. Ele disse para mim assim, Marta, Deus manda te dizer que você vai ser uma pregadora de grandes congressos. Eu falei assim, né, amém, né? Eu falei, não tinha como isso na minha cabeça. Mas a partir daí, eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a buscar mais de Deus. E eu lembro que o primeiro congresso que eu preguei, um dia após o congresso, foi uma batalha assim travada. O meu filho, na época, ele tinha 9 meses de idade, o Asaf, e o Asaf acordou com uma virose. Aí, em seguida, a Rebeca estava com virose. Eu peguei uma virose. E assim, eu cheguei a cair com meu filho no colo dentro de casa porque eu não tinha força para segurar ele, só meu marido escapou. E naquele momento eu entendi que aquilo era uma retaliação, que era o inimigo tentando me amedrontar para eu não dar continuidade naquilo que Deus me chamou para fazer. E por vezes foi assim na minha vida, né? Aí tinha época que eu ficava meio balançada, mas aí eu falei assim, não, vamos continuar. E teve uma outra vez que eu estava pregando, e eu estava pregando num culto de tarde da bênção, eu estava pregando sobre Jó, isso há anos atrás. E quando eu cheguei na minha casa, era por volta de umas 6 e pouca da tarde, e meu marido estava sentado assistindo TV na cozinha,
E naquele dia, a gente soube que a fábrica que ele trabalhava ia fechar pela TV. Eu tinha acabado de pregar Jó. Logo em seguida, passado algumas semanas, nós descobrimos que o meu pai estava com câncer. Logo em seguida a isso, o meu irmão, pastor Jeremias, lá no Rio de Janeiro, ele sofreu um acidente gravíssimo na empresa que ele trabalha. E foi, eu não sei se essa é a expressão certa, ele foi acompanhar um eletricista que media as cabines de força da empresa, e o eletricista acho que fez alguma manobra errada, e eu não sei se fala fecha arco, abre arco, eu não sei o que aconteceu, e ali houve uma explosão, né? E meu irmão saiu dali praticamente quase morto para ir para o hospital. E nesse contexto todo, eu pensava assim, falei assim, Deus, eu preguei sobre Jó, olha só tudo que está acontecendo na minha vida. A pergunta, né, que paira no ar, que fica no ar, né, diante de tantas retaliações será que vale a pena mesmo? Isso. Porque, né, a gente está acostumado a pregar um Deus que faz milagre, né, a gente está acostumado a falar de um Deus que realiza, mas quando acontece com a gente tem que ter essa estrutura, né, a gente tem que ter esse suporte para mostrar que a gente está pregando um Deus, mas a gente está vivendo isso também na sua essência, o que a gente viveu isso na sua essência, na sua totalidade. Porque evangelho é isso, não é só pregar com palavras, mas com vida, é ter experiências profundas com Deus para mostrar para pessoas que vale a pena. É possível suportar, é possível vencer o desânimo, é possível vencer o desprezo, né, as angústias, os ataques, é necessário a gente passar por isso, né, Marco? E esse, Pablo, é um dos motivos pelo qual as pessoas fogem do chamado. Porque os ataques. Os ataques. Nós sofremos retaliações, e não só retaliações, nós somos provados por Deus, porque eu não sei as demais pessoas, mas todas as vezes que eu prego algo, ou eu já vivi, ou eu vou viver. Tanto que tem palavra que Deus me dá, eu fico assim, Jesus, eu não acho que eu vou pregar isso aqui não. Porque eu preciso, eu tô com medo disso aqui. Né? Porque chamado de Deus é isso. E é por isso que muitas pessoas fogem. Algumas fogem por causa de dores emocionais, de traumas que elas carregam, elas não conseguem avançar no seu chamado com Deus. Outras, elas fogem porque elas não querem sofrer retaliações, elas têm medo, elas querem ter uma vida confortável. E nesse contexto, eu falei para o Senhor um dia, né, na minha casa, limpando a minha casa, eu falei assim, nossa Deus, mas eu tenho sido fiel ao Senhor, né? Eu sou dizimista, eu sou uma mulher de oração, eu jejuo, eu consagro na minha vida, eu leio a palavra, olha só tudo que está acontecendo. E o Espírito Santo falou comigo na cozinha da minha casa, na fidelidade tem prova, na fidelidade tem cova e na fidelidade tem fornalha. Ele falou assim comigo, limpando lá a casa, o Espírito Santo falou comigo. E só que eu não parei, eu fui prosseguindo. Né? E o Senhor vai dando graça para a gente continuar. E quando você me mandou esse tema, o Deus que fecha as portas para as nossas fugas, aí eu me lembrei, quando eu estava sentada no meu horário de almoço, né? Eu dei uma risada assim quando você mandou esse tema. Eu falei, esse tema aqui, ele traz à memória algo assim que está muito fresco. E eu lembro que eu cheguei numa época da minha vida que eu não queria mais pregar. Todo mundo chega, né, Marta? Não vem falar que eu sou super crente, que eu sou isso, que eu nunca quis parar, nunca sofri ataque. Então tá servindo um evangelho totalmente errado, né? As retaliações, o desânimo fazem parte, né? Se a gente olhar os grandes homens de Deus, né? Pessoas que tiveram um relacionamento profundo com Deus, tem pessoas dentro da Bíblia que pediram até a morte. Sim. Então há crises existenciais dentro do coração, há sentimentos assim, né? Há sentimentos, vontades de parar. Isso faz parte, isso para mostrar que a gente é humano, que a gente depende dele, né? E aí, até então, Pablo, eu nunca tinha fugido de Deus, mas aí dessa vez eu tentei empreender uma fuga como a de Jonas. Eu nunca tive coragem de falar não, né, para Deus. Todas as vezes que alguém me faz um convite, às vezes mesmo contrariada, mesmo não querendo ir, eu vou, porque eu tenho muito temor a Deus, ao chamado que Deus me confiou. Mas só que eu falei assim, eu não quero mais. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Foi do nada ou foi depois de sofrer um ataque? Como é que foi? Do nada, tava em casa? Não,
Não, são muitas coisinhas, muitas coisas, né, que vão acontecendo. Vão desanimando. E aí eu peguei e falei, eu gosto de ser aquela pessoa, sabe, do fundão, que senta no último banco da igreja, que gosta de ajudar ali numa coisa ou outra, mas eu não gosto muito de estar em destaque, porque isso gera perseguição, né? Expectativa demais também, né? E isso me incomoda. Também. E então eu falei assim, não, eu não quero mais. Aí o que eu fiz? Eu peguei e eu prestei um vestibular para uma faculdade que era algo que não tinha nada a ver comigo, né? E eu peguei e, sim, eu passei no vestibular e eu comecei a fazer essa faculdade, assim, e foi assim intencional. Eu falei assim, eu vou me inscrever na faculdade, eu vou fazer essa faculdade. Isso é a segunda vez que eu tô cantando. E assim, nem minha família sabe que eu fiz isso, né? Aí eu falei assim, eu vou me inscrever na faculdade, se eu passar na faculdade, eu vou fazer essa faculdade, aí eu não vou mais ter tempo para pregar. E Deus vai me esperar para depois eu concluir a faculdade, talvez eu volte. Pablo, sabe o que eu queria? Eu não queria nem que Deus me esperasse. Eu queria, assim, eu vou fazer a faculdade e vai ser bom porque eu não vou precisar mentir pra ninguém. Porque quando alguém me convidar pra pregar, eu vou falar assim, nossa, irmão, infelizmente agora eu não posso porque eu tô fazendo a faculdade, toma muito meu tempo, eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho, eu faço a faculdade, então eu não tenho tempo mais pra pregar. Então eu falei assim, eu vou poder dar essa desculpa, né? E eu fui indo na faculdade, eu fui indo bem, né? Eu era uma excelente aluna, tirava boas notas. E eu fui, assim, quando chegou no terceiro semestre, eu peguei DP de uma matéria. Daí isso já me baqueou ali, né? Pegar DP de uma matéria, eu falei assim, ai, credo, como que eu sou burra, né? Pegar DP de uma matéria, as coisas não ficaram legais pra mim. E aí eu ainda tentei dar continuidade, só que eu não conseguia sair da DP dessa matéria. Aí, no começo do ano, fui pro quarto semestre, eu comecei a ter, assim, alguns problemas de saúde, assim, tinha muita fraqueza. Eu tava indo pra aula, eu não conseguia mais assistir a aula, eu tava praticamente dormindo na sala de aula, me sentindo muito cansada. E, então, eu não vi outra alternativa a não ser trancar a faculdade. Olha o Deus que fecha as portas para as nossas fugas aí. Eu tranquei a faculdade. Só que quando eu tranquei a faculdade, eu entrei numa crise, assim, existencial muito grande. Porque na minha cabeça eu queria o seguinte, eu queria fazer a faculdade, eu queria estudar, eu queria ser muito bem sucedida, eu tinha intenção de ser uma palestrante na área que eu estava estudando, mas eu não queria nada aqui voltado com a palavra, pregar a palavra não, eu queria algo assim lá fora, sabe? Ser reconhecida profissionalmente, era isso que eu estava buscando para mim. Eu entrei numa crise muito grande, uma tristeza profunda e todos os dias eu dobrava o joelho ali e eu chorava muito, eu comecei a ficar com raiva de Deus, porque eu falava assim, Deus, o Senhor não deixou eu terminar a faculdade, estava indo tudo bem, estava tudo certo, eu ia ter o emprego que eu queria, eu ia mudar a minha vida, porque eu tô cansada também do trabalho que eu tenho, sabe? Ele tanto questionamentos e foram meses assim, Pablo, eu chorando, eu chorava muito, porque eu não aceitava. Nesse meio período você não aceitava convites para pregar, nada? Às vezes eu ia de vez em quando, mas era uma coisa que estava, sabe, meio pausado. Mesmo não querendo, você Isso, ia. mas muito chateada, sabe? Muito mesmo. E, Pablo, teve uma manhã que eu dobrei meu joelho para fazer o meu devocional. Foi a manhã que o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo, ele falou comigo assim, como ele nunca tinha falado. Ele falou para mim assim, o seu maior sucesso são os seus filhos, a sua família. E o Espírito Santo, ele tem falado constantemente comigo isso, que o meu maior sucesso são as almas que se rendem aos pés do Senhor, quando após uma ministração, após uma oração onde eu passo, Deus faz milagres. O meu maior sucesso é quando eu volto em algum lugar, como às vezes eu volto em alguma cidade que eu vou ministrar e eu chego lá, sempre tem alguém que vem e fala assim, Marta, tô tão feliz que é você que veio hoje pregar aqui, porque a última vez que você esteve aqui, você mudou a minha vida. Eu escuto muito isso. E isso eu não me sinto grande por isso. Mas o Espírito Santo me faz entender que esse é o meu maior sucesso. Não é
ter a profissão que eu queria, ser reconhecida profissionalmente. O meu maior sucesso é esse, servir ao Senhor com excelência. É o que te traz alegria, né? É o que traz alegria. Que te satisfaz. E depois que eu me submeti à vontade do Senhor, eu me submeti. Daí eu esqueci esse negócio, deixei pra lá. Eu falei assim, Senhor, agora eu entendo, Senhor, que essa é a vontade do Senhor pra mim. Eu não vou mais brigar, eu não vou mais tirar a queda de braço com o Senhor, porque na queda de braço com Deus, Pablo, quem perde é a gente. Não tem como. Exatamente. Né? É impossível você querer ficar ali na queda de braço com Deus, não dá. Então, o Deus que fecha as portas para as nossas fugas, ele é um Deus que ele vai encontrar Jonas lá no meio do mar. Deus, ele provoca uma tempestade. Porque quando nós estamos num estado de sonolência, esse Deus, ele fecha todas as portas possíveis e imaginárias para ele nos dar um chacoalhão, nos acordar. E Deus, ele manda a tempestade. Uma forma ali de Jonas acordar. Jonas estava dormindo. É interessante essa aplicação, Marta, porque talvez tem pessoas que estejam nos ouvindo e tá sofrendo tantas tempestades, né? Tantos ataques, tantas coisas acontecendo. Na verdade, a resposta pode ser só Deus denunciando que tem coisa errada no barco. Exatamente. Só Deus mostrando que o destino que você está indo não é o que não é esse, é outro destino. O destino que você está tentando ir não é o que eu trilhei, não é o que eu projetei para você. Eu tenho coisa melhor, eu tenho coisa maior, né? E às vezes algumas tempestades acontecem por causa disso, para a gente tomar destinos que não é o que Deus quer. E às vezes a gente não quer se submeter à vontade de Deus porque a gente fala assim, eu vou servir a Deus, vou colocar em risco a minha família porque o diabo vai vir para cima de mim, para cima da minha casa, vai haver muita retaliação. Só que a gente não entende que o fato de quando a gente foge, aí sim a gente está colocando em risco a nossa família. Sim. Porque quando Jonas está fugindo e quem está no barco com ele tá em perigo também. Então, e eu vejo assim que na vida de alguém que tem chamado, que sempre vai acontecer algo para fazer com que você empreenda a fuga. Um dia eu estava pregando num congresso, numa cidade aqui do nosso vale, e eu estava pregando, assim, às vezes Deus me dá umas palavras duras, sabe? Eu prego muito Joel, prego muito Jeremias. Eu estava lá pregando, falando sobre o pecado. Tinha um rapaz na primeira fileira, assim, sabe? Ele sentado pra mim, assim, ele fazia assim pra mim, assim. Eu acredito que ele tava com um rapaz do lado dele, que eu acho que era um casal, né? E ele fazia assim pra mim, assim, me afrontava, sabe? Com o olhar, levantando a sobrancelha, fazendo assim pra mim. E eu tentando focar no que eu tava ali falando, mas ele ali me afrontando. E na hora eu falei com Deus, Senhor, me dá autoridade, né? E assim, naquele momento Deus me deu uma estratégia. Eu apontei para ele e comecei a falar com ele. E quando eu comecei a falar com ele, assim, na autoridade do Espírito Santo, ele caiu em prantos ali de chacoalhar. Ali eu vi a resposta de Deus, só que depois eu fui embora para minha casa, passou alguns dias, eu comecei a pensar, eu falei assim, Senhor, isso tá ficando perigoso, né? Porque, assim, a palavra que o Senhor tá mandando eu pregar é uma palavra denunciante, como a palavra que Jeremias pregava, que denuncia o pecado. Uma palavra que confronta. Eu falei assim, Deus, a gente tá numa época agora que todo mundo processa todo mundo. E eu tava lavando roupa, falando com Deus, eu falei assim, Deus, e se alguém decidir me processar uma hora dessas? Eu falei assim, Senhor, olha pra mim, Senhor, eu sou pobre. Eu não tenho nada pra dar pra ninguém. Aí eu comecei a pensar, eu vou colocar minha família em risco, porque daí eu vou ser processada. Aí eu tenho que vender um carro aqui, o único que a gente tem que vender minha moto que eu uso pra trabalhar. Eu vou tirar coisa dos meus filhos, do meu marido, eles vão se voltar contra mim, vão ficar chateados comigo. Olha pra você ver o pensamento. O que Satanás tenta levar a gente a pensar diante de um ataque que ele faz na nossa vida pra gente parar, pra gente fugir. Só que desde então, desde a última vez, que foi essa da faculdade, que eu tentei pregar uma peça em Deus achando que eu era esperta, né? Porque olha o tamanho da ignorância de achar que a gente pode pregar uma peça em Deus. Eu nunca mais, Pablo, eu falei não para Deus. Eu nunca mais, eu fugi de Deus. E para mim hoje assim, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Eu não pretendo nunca mais
fugir da presença de Deus. Porque quando eu olho para a grandeza desse Deus, eu até me emociono, porque eu fico, Deus, o Senhor é um Deus tão grande, e o Senhor escolhe alguém tão pequeno como eu, e como que eu, na minha pequenez e na minha ignorância, eu tenho coragem de falar não para o Senhor? Eu tenho coragem de fugir do Senhor, sim, sendo que o Senhor está me dando a oportunidade de te servir. Isso é uma honra. É um privilégio. Isso é um privilégio. E é assim que nós temos que encarar o chamado de Deus para a nossa vida, ao invés de fugir. E aqui Jonas, então o Senhor ele vai encontrar com Jonas lá no meio de uma tempestade. E Jonas ainda continuava com aquela dor. E quando os homens, ali os marinheiros começaram a questionar, né, que tinha alguém, lançaram sorte, tinha alguém aqui, era o Jonas que estava lá escondido no porão. E Jonas pede que eles lancem ele no mar. Olha para você ver a gravidade da dor que Jonas carregava, que Jonas preferia morrer do que atender um chamado do Senhor de ir para Nínive. Jonas tinha medo, Jonas tinha pânico daquele povo, Jonas tinha pavor daquele povo diante de tudo que ele havia ouvido. E Jonas preferia morrer. Não, pode me lançar no mar, né? Talvez ele tenha pensado, pelo menos me lançar no mar, daí eu morro e acaba tudo, eu não preciso ir lá. Só que Deus ele prepara uma carona especial para Jonas, né? Olha que coisa maravilhosa, um peixe bem grande que a Bíblia fala. Aí esse peixe, né? Jonas é engolido por esse peixe e Jonas passa lá alguns dias, né? No ventre do peixe, lá. E lá ele tem a oportunidade de falar com o Senhor. E eu acredito que quando Deus ele manda esse peixe, Deus ele dá uma ordem pro peixe assim: olha, você vai dar carona para um profeta meu, e você só vai vomitar ele quando ele chegar no destino que eu mandei. Porque Deus ele tem as suas formas de fazer com que nós venhamos executar aquilo que ele mandou. Sim. Porque esse Deus que nós servimos, pelas minhas experiências, é um Deus que não aceita não como resposta. Sim. É você. É você. Existem chamados, né, Marta, que são específicos, né? Existem bairros, lugares que Deus colocou pessoas específicas para pregar especificamente para esse tipo de pessoa. Então, isso é o lindo de Deus, né? Isso é o lindo do Evangelho. Saber que Deus tem pessoas capacitadas para pregar aqui. E quando Deus achar que você já subiu de nível, se é que a gente pode dizer assim, sim, né? Aí Deus te prepara para pregar aqui. Passei por esse processo, aí Deus te leva para te pregar ali. Então, o lindo de Deus, o lindo do Evangelho é saber disso, né? Que Deus, ele insere a gente sempre no lugar certo. Porque talvez tem pessoas que olham e dizem, mas a igreja que eu tô é pequena demais, o bairro que eu tô inserido é muito profano, né? É muito vulgar, é muita promiscuidade, e na verdade Deus só tá querendo que você pregue, querendo que você fale, querendo que você denuncie, se necessário for, porque Ele te colocou para uma obra específica. Sim. E tem uma chamada específica para isso. E isso é lindo de ver em Deus, né? Glória a Deus. E quando a gente olha para Jonas, aí a gente vê que a carona que ele recebeu de Deus, né? Aquele Uber abençoado, peixe, chegou lá e ele vomita Jonas lá no seu destino, aonde Jonas não queria ir. É interessante que Jonas ora antes, né? Sim. Não queria orar lá no barco, teve que parar dentro do peixe, aí ele ora. E Jonas desembarca lá. E quando Jonas chega lá, Jonas estava esperando ser atacado, né? Jonas estava esperando ser violentado. Jonas estava esperando ser xingado, ser perseguido, talvez até morto. Mas aí o que acontece? Jonas chega lá e acontece o contrário. Por quê? Porque a dor, ela faz isso com a gente, né? A dor, ela faz você enxergar coisas aonde não existem. Sim. Você coloca obstáculos aonde não existem obstáculos. A dor te faz ter pensamentos negativos, pensamentos que não te elevam, que só te puxam para baixo. Sim. E uma coisa assim que eu sempre ensino para as pessoas é que
Nós não conseguimos parar de pensar. A gente consegue? Não consegue parar de pensar. Só que a gente precisa escolher quais tipos de pensamento nós queremos ter. Exatamente. Davi fazia isso. Davi, ele diante de situações que ele vivia difíceis, Davi, ele interrompia um fluxo de pensamentos. Davi, ele olhava para ele e dizia assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Ele falava isso para ele. Mas aí ele falava assim, logo em seguida: espera em Deus, se aquieta, porque com certeza eu ainda louvarei. Então, quando Davi fazia isso, Davi estava interrompendo um fluxo de pensamentos. Porque ele sabia que não podia parar de pensar, que os pensamentos negativos, os pensamentos ruins, eles são inevitáveis, eles vão vir. Mas nós precisamos escolher quais tipos de pensamento nós queremos ter e interromper esse fluxo de pensamentos. E era isso que Davi fazia. Então Jonas, esse pensamento negativo que ele tinha, fazia ele ter uma concepção totalmente errada, como você já falou aqui acerca do povo ninivita. Eu não vou lá porque eles vão fazer o mesmo comigo, porque eles vão me matar, eles não vão ouvir o que eu tenho para dizer. Mas na verdade, quando ele chega lá, ele foi surpreendido. Porque quando ele chega lá, aquilo que era para ele fazer em 40 dias, em um dia, ele abre a boca e ele começa a falar, a pregar num só dia. A Bíblia fala que desde do maior até o menor, todos se arrependem, todos se convertem e todos se rendem ao Senhor Deus. Aleluia. Isso é tremendo. É por isso que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Sempre. E é interessante, né, Marta, que você estava comentando aí a respeito do peixe, porque a oração, ela me capacita a pisar em terras que um dia eu evitei. E isso aconteceu com o Jonas. Sim. Jonas evitou tanto essa terra, mas por causa da oração dele, é interessante que a Bíblia não fala nem com ele depois da oração, né? Deus não fala nem com ele. A Bíblia diz que Deus falou com o peixe. Então existem algumas situações que, em meio às crises, em meio ao ventre do peixe, Deus não vai falar com a gente, nem trará resposta, mas Deus vai falar com o peixe. E o peixe geralmente é sempre o ambiente ao qual eu estou inserido. E por causa da oração feita que me qualifica para estar no lugar que Deus quer que eu esteja, Deus honra. Deus verdade. Faz, Deus salva, Deus restaura, Deus cura. Eu não queria de início, mas decidi orar, aí a oração me qualifica, aí sim, Deus envia o peixe. E agora eu vou te colocar no lugar que você deveria estar. Isso é lindo demais. Maravilhoso. É muito profundo e isso pode acontecer também, porque a Bíblia diz que o peixe não entrou em extinção, né? Pessoas que gostam de fugir muito aí. Eu não pretendo pegar esse tipo de carona, né? Porque a Bíblia fala que melhor é obedecer, né, do que sacrificar. Sim. Nós temos que estar sempre prontos para obedecer ao Senhor. E é bom, Marta, porque há uma realização dentro da gente, né? Quando a gente se dispõe a de fato fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Enquanto a gente vai fugindo, a gente vai sempre ver uma vida frustrada, uma vida apagada, uma vida sem vida, sem cor. Mas a partir do momento que a gente aceita o chamado, a gente se envolve, a gente se entrega, as coisas fluem, né? As portas se abrem, porque uma porta foi fechada lá atrás para a minha fuga. Isso é lindo de Cristo, é lindo de Deus em ver isso. Isso é bom saber que Deus fecha a porta para as nossas fugas. É maravilhoso, ainda bem que ele fecha as portas, né? Cara, que tempo bom, que coisa boa ouvir isso tudo, ser ministrado, ser abençoado por isso tudo. Amém. Que tempo bom, Marta. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa bênção, né? Que o Senhor continue te usando. E antes, né, da gente terminar, eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que nos ouvem, para aqueles que nos ouvirão, para a minha geração, para a sua geração, para a geração que virá. Deixa um conselho para os fugitivos aí, para as pessoas que estão tentando fugir. Sim. Bom, pessoal, o que eu tenho percebido, né, nessa geração atual, principalmente os jovens, é que vocês estão muito apegados a coisas terrenas, a planos para essa terra.
Só que esses planos, eles são passageiros, né? Eles vão começar aqui e vão terminar aqui. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que se a nossa esperança, ela se atém apenas às coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, o conselho que eu trago para você, jovem que está me ouvindo, para você até com mais idade, que tem fugido do Senhor, que não quer acatar a ordem do Senhor, viver o chamado de Deus. Ah, mas eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos. O meu conselho é: submeta-se à vontade de Deus. Aleluia. Você vai conhecer um Deus que é incrível. Um Deus que pode fazer infinitamente mais do que você está sonhando, do que você está planejando. Com Deus, a gente nunca perde. Com Deus, a gente só ganha. A gente ganha dons espirituais, a gente ganha experiência, a gente ganha maturidade, a gente ganha vida com Deus. E o conselho para vocês é esse: pare de fugir da presença do Senhor. Se renda a Ele por completo. Tenha uma vida de santidade na presença do Senhor. Tenha uma vida de oração na presença do Senhor. Passe a buscar mais de Deus, a se submeter, a dizer: Senhor, o que o Senhor quer de fato de mim? Porque eu estou disposto a obedecer. Se lança na presença do Senhor. Fala: Senhor, eu vou me jogar nos teus braços. E o Senhor vai decidir por mim. A partir de hoje, eu não tenho mais o controle da minha vida, porque eu quero que o Senhor tenha. É como o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós estamos abdicando das nossas vontades, dos nossos desejos, e nós estamos sujeitando isso sobre o altar. E a partir daí, não é mais a nossa vontade que impera, não é mais os nossos desejos, não são mais os nossos planos que vêm em primeiro lugar. A partir daí, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor pensa ao nosso respeito que realmente importa. Então, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite sobre a sua vida, ou seja, dia, o momento que você for assistir, que em nome de Jesus você saia desse estado de comodismo, pare de fugir do Senhor e se renda a Ele por completo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser assim, sobrenatural, vai ser uma explosão. É isso aí. Um escolhido não tem escolha. Nunca. Não adianta. Deus abençoe, Marta. Muito obrigado. Você vai voltar outras vezes aí com outros temas específicos. Foi muito bom esse tempo. Deus abençoe. Foi um prazer. O prazer é meu, agradecida. Que Deus abençoe a todos vocês, que esse trabalho venha crescer cada vez mais em graça, né? Em proporção, em dimensão. Que Deus venha levar o podcast Imerso para muito longe, para que várias pessoas possam fazer o uso de todo esse conteúdo abençoado que vem sendo propagado aqui. Amém. Essa é a intenção, alcançar vidas e curar pessoas. Amém. Gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você que tem acompanhado até aqui, né? Já deixa aí o like, continua compartilhando também. Agradecer os patrocinadores também que têm apoiado esse projeto. Continue nos ajudando para que esse trabalho cresça, se expanda e alcance mais vidas. Esse é o propósito desse podcast. Outra coisa, tá rolando sorteio lá no Instagram do lanche do Delay. Tá rolando um X-Bacon e uma Coca-Cola. Se você quiser participar, vai lá no feed do Instagram, segue todas as regrinhas lá e a partir daí você tá participando. Se você ganhar, chama eu que eu vou tomar Coca. É isso aí, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima. Vamos pra próxima. Tchau, tchau.